Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Estamos num ponto muito interessante em que Camilo propõe o desejo que ele tinha de escrever sobre as suas experiências, sobre os seus sofrimentos, dos seus companheiros de luta, para esclarecer aqueles que estão aqui ainda num corpo de carne, para que não venham a cometer um suicídio. Então ele passou a ter esse desejo intenso e ele busca, como vimos, conversando ali com o Roberto, um daqueles que auxiliavam, ele se propõe a isso e diz a ele que havia se interessado muito pelo drama que ele viveu, porque houve um momento em que ele se abre com Camilo, possivelmente com outros também, e ele fica muito interessado e dá uma abertura para que ele consiga falar sobre aquele grande amor que ele teve, que ainda doía muito, e nós vimos que foi uma encarnação em que ele amava demais a esposa, os filhinhos, e a então Leila, irrefletidamente, levianamente, acaba machucando o coração dele, dos filhos, do pai que tanto a amava, e cometendo o adultério. E a dor foi tão grande do arrependimento que ela se suicida no Rio Tejo. E isso marcou demais. E ela retorna como Ivone Pereira, que é a médium, que nós sempre citamos o nome, porque é a médium que trouxe esse livro, Memórias de um Suicida e tantos outros. E é uma médium que traz, ela mesma relata, ela traz uma grande dor em relação aos erros cometidos no passado. E ele nos relata que a coisa que ele mais gostaria é de poder estar próximo dela, porque de há muito ele a perdoou, mas ela não se perdoa. Todas as vezes que ele tentava aproximar-se dela, ela tinha uma crise. Nunca aceitou nessa encarnação como criança, porque ela está encarnada como uma criança, como nós vimos, mas em conversações, em possíveis reencontros que não se davam porque ela não quis mais estar junto dele enquanto ela não se sentisse redimida com a sua consciência. Então ela impôs um sofrimento muito grande à sua consciência, à sua mente, porque ela foi muito amada. Daí, então, ela sentir esse remorso pungente. E essa encarnação que nós vimos, porque é um momento em que o Camilo, quando ele ia sair ali daquela sala em que estavam conversando, o Camilo pergunta, e onde ela estaria, Aí ele liga ali um aparelho, Lembram-se, ele liga um aparelho e para nós é muito fácil entender o que seja um aparelho, que vamos ver a pessoa ali em tempo real. Ele, inclusive, eu me lembro que ele comenta, já é entardecer no Brasil, não há indiscrição de adentrarmos ali o lar. Aí ele surge ali, na casa, uma menininha de 5 anos. Mas nós vimos que só por essa tentativa de olhar à distância, ela captou, se ligou a ele e teve uma crise. Aí a gente pensa, Os pais ficam sem entender muitas crises que as crianças têm, muitas situações, e muitas vezes desconhecemos as causas. E vamos desconhecer as causas, evidentemente, mas mesmo desconhecendo as causas, nós temos que lidar com a situação. Essas crises têm uma razão, podemos não alcançar, mas é preciso sempre um trabalho psicoterapêutico, uma terapia adequada para que essas situações se amenizem.
Então, o fato é que aquela menininha, né, estava ali numa encarnação que seria, né, já muito difícil, e que seria muito difícil, desde pequenina, sofrendo muito. Para nós, quem se interessar, leia os livros da Ivone Pereira. São belíssimos, profundíssimos. E ela relata, né, que desde pequena ela sentia muita saudade. E ela via, porque era conde, né? O pai dela era o conde de Guzmán, na Espanha. Então, ela como Ivone, que foi a Leila, ela trazia muito forte a lembrança daquelas cortinas vermelhas, eu acho que ela fala, né? Daquele piano. Então, um ambiente bem mais requintado, e a casa dela ali no interior de Minas, simplesinha. Então, a infância dela foi muito já doída, sofrida, porque ela trazia esse passado muito marcante. Foi uma encarnação difícil, num lar que não podemos dizer que ela não fosse amada, porque nem teríamos condição de avaliar isso, mas não era mais o lar aconchegante e amoroso que ela teve e não soube valorizar. Então foi uma encarnação de muita renúncia, de muito sofrimento, mas que ela saiu muito vitoriosa. Queira Deus que ela tenha superado, né, esse remorso e atendido aos apelos desse espírito e desse pai que a amam tanto, né? Então, mas voltando aqui ao texto, como víamos, vamos retomar um pouco. Leila, aqui. Aí está, quando ele liga ali o aparelho. Aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro. Chamam-lhe Maria, o nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre, será linda e graciosa criança, inocente e cândida como os anjos do céu. Vocês perceberam que o Camilo mudou o nome, ele não pôs Ivone, ele pôs Maria. Né? São os cuidados necessários por estarem encarnados. O dele também, ele não pôs Camilo Castelo Branco, ele pôs Camilo Botelho. Né? Então, chamam-lhe Maria, o nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre será linda e graciosa criança, inocente e cândida como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora que cumprirá a merecida pena. É a adúltera, a perjura, a infiel, blasfema e suicida, pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos e família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. Também não pode ser, estou pensando agora, que esse nome Maria, ele tem escolhido, ao invés de Ivone, por ser realmente um nome de batismo. Era comum ter-se um nome de batismo, né? E a mãe dela, porque quando a Ivone era pequenina, ela tinha pouquíssimos meses, ela ficou um mês naquilo que nós chamamos de estado letárgico, estado cataléptico, que é ali com os batimentos muito, muito sutis, em que nem se percebe, pode-se considerar morte, né?
Quantos não eram enterrados por se deduzir que estavam mortos. Mas a mãe não deixava enterrar, a mãe não deixava. Durante um mês ela esteve nesse estado. Quando a mãe finalmente aceita que era preciso sepultar a filha, ela acorda num gemido. Então, algo até para revermos, muito interessante essas lembranças. Então, nós sabemos que a mãe pediu a Maria de Nazaré, e tudo isso é por intuição, porque Jesus atribuiu a Maria a tarefa de cuidar especialmente dos suicidas. Por isso que nós vimos o nome da instituição em que esse grupo está, Colônia Maria de Nazaré, né? Então, pode ser que esse nome Maria fosse o nome dado a ela, né? Enfim, vamos lá. 2 lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente. Ó Camilo, glória a Deus, hosanas à sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual uns dos outros? De repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria de além-túmulo. A menina acabara de pressentir Roberto. Vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam à sua consciência ser ele a grande vítima dos seus desatinos, e em prantos procurara refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho. É assim sempre, exclamou tristemente. Não tem coragem para enfrentar-me. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Então, em espírito, ela é muito ligada a ele. Despediu-se e retirou-se meditativo. Nunca mais tornei a falar-lhe no assunto. Todavia, nessa mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação dessas humildes páginas. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez me não fosse de todo impossível escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvirem e compreenderem? Sim, eu melhorara muitíssimo graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito. E de fato ele teve a oportunidade de nos escrever esses detalhes, essas experiências, essas vivências, nesse profundíssimo livro Memórias de um Suicida. E é importante recordarmos que neste capítulo nós vemos que tanto ele, Roberto, como o pai da Leila, Conde de Guzmán, tinham como propósito alertar a juventude para as leviandades, para os desvios, muito sofridos com toda a educação que tinham dado a Leila, uma educação esmerada, mas que não foi possível alcançar o lado
necessário para que ela conseguisse frear ali os seus arrebatamentos, né? E então isso fez com que eles definissem um propósito de auxiliar a juventude. Isso nós lemos nas páginas anteriores, né? Auxiliar a juventude a pautar as suas vidas na condução de uma vida equilibrada, né? Para que se evite todos esses desvios, todos esses compromissos que tanto martirizam depois o espírito quando a consciência cobra, e a dela cobrou logo, né? Porque são aqueles arrebatamentos a que não nos deixamos, não conseguimos frear, quantas vezes impulsionados por aqueles tantos que querem a nossa perdição. Então, esse capítulo que nós acabamos de ver foi o capítulo 7º, Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. Vamos começar agora, então, um novo capítulo. Aliás, uma nova parte, que é a segunda parte do livro, Os Departamentos. Os departamentos. Na minha memória está que disso que nós lemos assim, já fazia uns 3 anos que Camilo e seu grupo estavam ali, acolhidos no Hospital Maria de Nazaré. Vamos agora então para a segunda parte. Capítulo 1, os departamentos, capítulo 1, a torre de vigia, e começa logo com um ensinamento de Jesus no Novo Testamento. Que vos parece? Se tiver alguém sem ovelhas, e se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes, e não vai a buscar aquela que se extraviou? Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que pereça um destes pequeninos. É uma passagem maravilhosa, né? Que parece que começa assim, esse que vos parece, está lá. Que vos vim para resgatar tudo que há perecido. O que vos parece se um homem possuir 100 ovelhas e acontecer de uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 sobre os montes e partirá em busca desta que se extraviou? E se acontecer encontrá-la, em verdade vos digo que maior será o seu contentamento por esta do que pelas demais que não se extraviaram, porque é da vontade de meu Pai que está nos céus que não se perca nenhum desses pequeninos. Essa passagem é profundíssima. Mas vamos então ao capítulo. É encontrado em Mateus. Irmão Teócrito enviara-nos mensageiros com honroso convite para uma assembleia na sala de audição do hospital. Em ali chegando, percebemos que reduzido o número de hospitalizados fora distinguido com idêntica solicitação, pois apenas integravam a assistência aqueles dentre os componentes de nossa falange que receberiam alta do tratamento a que se vinham submetendo. Nós já sabíamos, né? O Camilo já havia dito que eles estavam por receber alta, podendo então ter mais liberdade para outras experiências. Ou seja, aquele período mais aflitivo, mais afligente, já tinha acalmado. Não se fez esperar o nobre diretor do departamento hospitalar.
Acompanhado de Romeu e Alceste, tomou assento na cátedra de honra, ladeado por aqueles enquanto corpo clínico que nos assistira durante a internação, aparecia em segundo plano, em tribuna que lhe era destinada. Servindo-se da costumeira dignidade e mantendo as expressões da mais alta polidez e cordura, nunca desmentidas, o preclaro iniciado dirigiu-se aos assistentes mais ou menos nesses termos. Abre aspas. Bem haja Deus, Criador de todas as coisas, no mais alto dos céus, meus amados irmãos e amigos, testemunhando esta reunião para a qual imploramos suas vistas de Pai e Senhor. Fecha aspas. Sincera satisfação faz, não fecha aspas não, ele continua ele mesmo falando. Sincera satisfação faz que hoje nossas almas se dilatem em hosanas de agradecimentos ao Mestre magnânimo, levando-as ao júbilo do triunfo que nos é dado contemplar. Ele vai explanar agora sobre o que triunfo é esse que ele está dizendo. Vossa conversão ao estado de submissão à paternidade divina e, portanto, a aceitação do Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à gloriosa evolução através da eternidade. Continuais, não obstante, fracos, vacilantes e pequeninos, mas um carreiro infindável de pelejas reabilitadoras, nem por isso deixará de se descortinar diante de vós através dos milênios futuros, convidando-vos ao perseverante labor do progresso para a conquista da redenção definitiva no seio amoroso do Cristo de Deus. Certos de que um Pai misericordioso, justiceiro, amantíssimo, vela delicadamente por sua prole, pronto a estender mão protetora, a fim de exalçá-las as inacessíveis alegrias do seu do seu reino. Quem dentre vós não se sentirá encorajado, bastante animado para o prélio compensador certo da vitória final? Quem deixará de arregimentar toda a boa vontade de que poderá dispor, a fim de todos os dias procurar elevar-se mais um grau na longa e difícil, mas não impossível ascensão, cujo ápice é a comunhão com o Mestre bem-amado, a unidade gloriosa do seu amor? Reunimo-vos a fim de levar ao vosso conhecimento que se encerra hoje o estágio que era permitido fazerdes neste hospital, uma vez que as condições orgânicas do vosso físico astral, obtendo sensíveis melhoras, mais nada poderiam pretender de nossa hospitalidade. Todavia, não só ainda não vos achais curados, como até permaneceis enfermos, e enfermos continuareis por muito tempo. Enfermos continuareis por muito tempo. Se a vontade disciplinada e forte não se apresentar em vosso auxílio para o restabelecimento completo. Não desconhecemos os indefiníveis males, as pesadas angústias e indisposições aflitivas que em vosso íntimo estão a clamar por socorro, sem que compreendais que por vos libertarmos do estágio hospitalar, quando de tantos e tantos cuidados ainda vos sentis carecedores,
é que, meus caros irmãos, entrais agora em fase nova de tratamento, que convém à vossa recuperação. Tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental. Esse é o ponto. Aquela parte mais físico astral, ou seja, os cuidados com o perispírito, terminaram. Por isso que eles tiveram alta. Mas a alma ainda sofria, o espírito ainda se afligia muito. Então agora eles foram para uma etapa em que o tratamento moral pode ser mais expressivo, moral e mental. Vamos lá, entrais agora na fase do tratamento que convém, tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental, pois a verdade é que não precisareis de um hospital, tampouco de cirurgiões e enfermeiros, a fim de conseguirdes a recuperação do plano espiritual. Se fosseis individualidades dotadas de qualidades morais elevadas, de desenvolvimento mental estribado nas virtudes do coração e no cumprimento do dever, então, vossas vontades, conjugadas às vibrações superiores, com que devereis harmonizar as vossas próprias vibrações, descerrariam os véus do conhecimento espiritual, para o qual vossas mentes se achariam habilitadas graças às afinidades que lhes seriam espontâneas, e ingressaríeis natural e francamente no mundo invisível, como se o fizesseis em vosso próprio lar doméstico. Pátria de origem que é o invisível de todas as criaturas. Infelizmente, porém, bem sabeis que vossa vida terrena, assim como as ações que praticastes, não se padronizaram com as preclaras atitudes necessárias à venturosa admissão de um espírito nas sociedades do mundo astral. Descurastes da nobreza dos princípios, da elevação dos fins, deseducastes o caráter ao embate febricitante das paixões deprimentes que na terra intoxicam a mente, escravizastes o coração aos preconceitos maldosos, apoucastes a própria alma aos insidiosos embalos do orgulho desorientador, e rematastes a série de imponderações nas quais vos comprazieis com o atentado inominável contra a lei daquele que é o único Senhor de toda a criação e que por si mesmo também é único soberanamente poderoso para dispor da vida de suas criaturas. Então, nós estamos vendo que um segundo estágio, um segundo momento, Camilo e esse grupo começará a vivenciar. E viveremos experiências importantíssimas, porque ele vai nos relatar essas experiências. Então, esse livro, embora ele seja triste, porque relata fatos de muito sofrimento. Há pessoas que nem conseguem ler, há pessoas que no início, quando ele vai descrevendo ali o Vale dos Suicidas, não conseguem. São aquelas pessoas mais frágeis e que preferem manter-se frágeis, ao invés de enfrentarem, ao invés de se prepararem para uma leitura, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, desses espíritos amorosos, porque necessitamos deste aprendizado. Imaginemos nós, se todas as criaturas fossem frágeis. Que seria de nós se não tivéssemos pessoas corajosas, que recebem aquele que chega totalmente triturado, ensanguentado num pronto-socorro, aquele que não vai enfrentar cirurgias minuciosas,
aquele que não vai com a sua habilidade retirar um tumor cancerígeno. Então, se nós não tivéssemos pessoas corajosas que enfrentam, vamos pensar nos crimes cometidos, se nós não tivéssemos aqueles que têm a coragem de enfrentar o ambiente do crime, né? Como médico, como legista, né? Como policial investigativo, como policial com a ordem de prisão para os assassinos, enfim. Vamos sempre entender que a coragem é uma virtude e é preciso que nós nos exercitemos. Muitas vezes ouvimos pessoas dizerem: Deus me livre ter que higienizar alguém, meu estômago não aguentaria. Aguenta. Quando vamos passar por esta necessidade, mais dia, menos dia, sempre teremos alguém, temporariamente ou às vezes até por mais tempo, necessitando de cuidados higiênicos, porque já não conseguem mais ou porque estão num pós-operatório, enfim. Então, que ser humano seríamos nós se não enfrentássemos as situações? E que prazer que se sente quando se cumpre com o dever. Então, tudo isso para dizer que é um livro denso, mas maravilhoso, porque nos ensina demais, né? Fiquemos com essas reflexões, agradeçamos a Deus a bendita oportunidade do aprendizado, da reflexão, e que tenhamos dias de muita paz, de muito reconforto, de muito aconchego em nossos corações. Que fiquemos em paz.